Bom dia, brasileiro. Está servido com mais impostos? Pois é, enquanto você descansava no fim de semana, o governo trabalhava incansavelmente na criação e aumento de alíquota dos impostos. Para, como sempre, visar o equilíbrio das contas públicas, mas não gastando menos, e sim tentando levar a ponta da arrecadação. O que, diga-se de passagem, a gente pode falar que o governo foi ultra bem sucedido, uma vez que o Brasil está batendo recorde atrás de recorde em termos de arrecadação. Ano passado, por exemplo, foi só meio de recorde. E aí, dessa vez, os aumentos de impostos ou criação dos mesmos têm como objetivo colocar panos quentes naquela polêmica toda que envolveu o IOF nas últimas semanas. E para quem não se recorda, eu vou falar dessa questão do IOF e depois chegar nesses aumentos barra criação de impostos para mostrar para você o que mudou. E já adianto, né, que se isso aqui for realmente para frente, vai mudar coisa pra caramba. Eu, por exemplo, vou ter que regravar várias aulas no Viver de Renda por conta de mudança de imposto, de alíquota, de coisa que não tinha cobrança, agora vai ter. Lembrando que é uma MP, então já tem efeito a partir do dia de hoje, mas depois de 90 dias tem o prazo para aprovação do Congresso. Então, o que eu vou falar aqui, a gente pode ver mudanças. E já aproveitando que eu falei do Viver de Renda, eu também lembro que hoje a gente abriu inscrição para a 31ª turma do VR e numa condição mega especial que a gente nunca fez antes, porque você não vai levar só o VR, você vai levar também o Meu 1 Milhão, assinatura da Finclass, carteiras recomendadas, curso de vendas do Lobo de Wall Street, curso de marketing digital, treinamento de IA, livros, ao todo são 17 produtos. E tudo isso pelo preço de um. É o mesmo preço do lançamento passado, só que com bônus a mais ainda, porque ao fazer sua inscrição e adquirir um acesso, você recebe outro para dar para quem você quiser. Não deixe passar essa condição, é a primeira vez que a gente faz isso e talvez seja a última. Para quem quiser ver mais informações, tudo que está presente nesse pacote, o preço de tudo e o quanto você vai pagar, basta entrar aqui no link da descrição. Lembrando que as aulas começam já na próxima segunda. Espero ver você lá na turma 31 do Viver de Renda. Bom, começando aqui com a recapitulação então. No dia 22 de maio, o governo anunciou duas medidas fiscais. A primeira delas, um congelamento de 31 bilhões em gastos públicos, que diga-se de passagem, né, provavelmente não vai para frente, e um aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, em várias operações. Então, citando como é que era e para onde foi. Ou teria ido, uma vez que parte disso aqui vai cair. Não sabemos ainda o que. Mas a alíquota do uso de cartão de crédito e débito internacional para cartões pré-pagos e cheques viagem era 3,38, foi para 3,5. Remessas por exterior, haviam duas alíquotas. Quando você mandava dinheiro para investimento era 0,38, quando mandava dinheiro para gastar para uma conta ou comprar papel moeda era 1,1. Ambas iriam para 3,5. E em previdências privadas do tipo VGBL, você teria um IOF de 5% para aportes acima de 50 mil reais no mês. Ou seja, tornaria inviável esse tipo de aporte, né? Porque 5%, pegando a Selic hoje que está altíssima, em quase 15%, a gente está falando de 1/3 do ano só para pagar esse custo que você teria do aporte. É bizarro, não tem sentido. E quando isso saiu assim de sopetão, muita gente ficou surpresa, mas não só investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, as empresas, até o próprio Banco Central, que afirmou que não foi consultado sobre essas mudanças, e o Congresso ameaçou derrubar as medidas. Com isso, o governo já fez um recuo parcial. Eles falaram que remessas internacionais de pessoas físicas voltariam, entre aspas aqui, né, para 1,1. Vamos lembrar que para consumo era 1,1, agora para investimento era 0,38. Então não voltou para 0,38, ficaria 1,1. Mas ainda assim havia muita incerteza do que ia acontecer, sendo que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, falou que era para ter uma solução para essa questão do IOF em 10 dias, porque isso nem ia passar pelo Congresso. E aí, nesse domingo agora, dia 8, o governo trabalhou em parceria com os líderes do Congresso para anunciar uma nova MP, que você deve ter visto agora na segunda, já em rede social, propondo uma série de mudanças, mas acredito que uma das principais que pegou o investidor assim na veia, principalmente aquele pessoal que é mais conservador, avesso a risco e mira as aplicações de curto prazo, foi o início da taxação de investimentos de renda fixa que até então eram isentos. Estou falando de LCI, LCA, CRIs, CRAS e debêntures incentivadas. Nenhum desses pagava imposto de renda e agora todos deverão ter uma alíquota de 5%. E nesse ponto vale lembrar por que esses investimentos eram isentos. Não era simplesmente bondade do governo, é porque eles participam de setores que são essenciais para a criação de infraestrutura no Brasil, caso das debêntures incentivadas, e para incentivar setores importantes, como é o caso do setor imobiliário, que gera muito emprego, e a parte do agronegócio, que ao longo dos últimos anos tem carregado o PIB do Brasil nas costas. Então, quando você coloca imposto sobre esse tipo de aplicação, onde no final, né, você tem o dinheiro saindo dos investidores para financiar esses negócios, você encarece o crédito para essas iniciativas que são importantes. Pô, Bruno, e quando que isso começa a valer? Vale dizer que isso valeria a partir de 2026, de modo que, segundo o governo, isso não afetaria os papéis já emitidos, apenas novas aplicações. Só que, como eu disse, essa é apenas uma das medidas, há várias outras. Eles também propuseram, na área das apostas esportivas, a alíquota subir de 15% para 18% sobre faturamento bruto. Um outro ponto foi o fim da CSLL reduzida para fintechs. Existia uma faixa de 9%, 15% e 20%. Essa de 9% é excluída e agora elas passam a pagar 15%, igual aos bancos. Outro ponto é um debate sobre o aumento da alíquota do JCP, aquele juro sobre capital próprio que várias empresas usam
tributação porque ela consegue remunerar o acionista, há uma cobrança de imposto de renda atualmente de 15%, mas aquilo entra como despesa, de modo que diminui o lucro líquido, você vai ter menos imposto sobre o lucro líquido, sendo que o dinheiro já foi para o acionista. Como eu disse, a alíquota hoje é de 15%, iria para 20%, e no caso dos bancos se discute uma alíquota de 25%. E o último ponto que está bem colocado lá pelo governo é que ele também cortará 10% dos benefícios tributários que não são protegidos pela Constituição. Com essas medidas todas, o governo ele visa arrecadar cerca de 18 bilhões até o final de 2025, mas para isso ele considera ainda no papel um leilão do pré-sal que não ocorreu. Então essa conta de arrecadação ela pode estar sendo muito otimista. Só que há dois outros pontos sobre os quais é necessário ver mais explicações, porque ficou meio vago, mas de toda forma se acontecer vai mudar bastante coisa, que é o fato de que o governo ele busca criar uma alíquota única de imposto de renda de 17,5%. Isso tanto para aplicações de renda fixa, aquelas são submetidas hoje à tabela regressiva de imposto de renda, que começa em 22,5% e ao longo do tempo regride até 15%, quanto também para renda variável. Então nas ações você paga 15% na operação normal ou 20% na day trade. Acabaria essas duas alíquotas e passaria a ser 17,5%. Fundo imobiliário você paga 20%. Por essa regra, como seria para tudo, iria para 17,5%. Em previdência privada também mexeria, então aquela tabela regressiva que chega até 10 poderia acabar em 17,5% também. E aí veja que esse simples ponto muda coisa pra caramba. Porque se no final o que interessa pra você é o quanto você vai botar dinheiro no bolso com as ações, e agora você vai botar menos, pensando aqui no ganho de capital, então nossas empresas todas poderiam valer menos. Já pro fundo imobiliário, como a tributação era em 20 e agora foi pra 17,5%, então eles valeriam mais. Poxa, Bruno, pelo menos o ponto bom é que isso acabou ficando baixo, comparado àquela alíquota que era de 22,5%. Sim, mas aquela alíquota de 22,5% acabava em coisa de 6 meses. E nesse prazo, muita gente pegava L6 e LCAs que não tinha imposto de renda, e agora passa a ter de 5%. Então podemos falar que, de certo modo, essa parte aqui até simplifica a maneira como funciona a alíquota, mas pro governo estar propondo isso, você pode ter certeza que ele espera arrecadar mais, e não menos, imposto de renda sobre as aplicações financeiras. E o último ponto é que eles citaram, mas não deram mais informações, algum tipo de tributação sobre criptomoedas, mas a gente não sabe o que vem. Talvez, até por conta da questão do IOF, que a gente teria mais para operações financeiras tradicionais, digamos assim, na hora de você fazer o câmbio, né, ter mais imposto, e nas stablecoins não tinha nada, pode ser que venha alguma coisa pensando em stablecoins. Já teve uma fala do CEO do Bradesco defendendo esse tipo de medida. E aí, como foi falado no começo desse vídeo, tudo isso veio para que a gente pudesse ter algum tipo de retrocesso naquela taxação envolvendo o IOF. E o que a gente tem até agora? Então o governo anunciou que vai ter redução do IOF sobre crédito para empresas, mas tá vago ainda, não sabemos quanto. Um corte de 80% na cobrança sobre as operações de risco sacado, que eram feitas pelas varejistas. E esse foi um dos pontos considerados mais controversos naquela parte do aumento do IOF, que ia afetar diretamente um monte de negócio com a margem já muito baixa. A redução da alíquota sobre as previdências VGBL, e aí por redução da alíquota significa que vai zerar esses 5% em aplicações acima de 50 mil, ou só vão reduzir, né? Vai sair de 5% para alguma coisa como 2%, 1%. Não sabemos ainda. E sobre o IOF para investimento estrangeiro, não tem nada falando sobre mudança da alíquota e voltar para 0,38, por exemplo. Agora, quando alguém quer mandar dinheiro de volta para o Brasil, então você paga o IOF para mandar para fora, você investe lá fora, talvez em um certo período você queira mandar de volta. O imposto era de 0,38, quando teve aumento de imposto para 1,1, para 3,5, não mexeram no 0,38 e agora zeraram. Ou seja, você paga para mandar dinheiro, mas não paga para trazer. Mas eu pergunto, né, quem vai ser doido de querer trazer dinheiro de volta, sendo que a todo momento o governo não para de aumentar ou criar impostos aqui no Brasil? Somente o cara que faz isso por obrigação, né? Ele tá mandando dinheiro para ajudar a família aqui, não tem como evitar. Agora, você investidor, a todo momento que você vê o governo querendo aumentar a custo para que você mande dinheiro para fora, esse é um lembrete de que não é muito sábio você trazer dinheiro para dentro. E um último ponto que eles colocaram é uma cobrança mínima sobre os FDICs, né? Aqueles fundos de investimento em direitos creditórios. E o que é essa cobrança mínima de IOF também está em aberto. E é importante falar que nada foi dito sobre recuar na taxação das remessas das pessoas físicas. Então pode ser que o 0,38 que você pagava para mandar dinheiro para investir realmente tenha ficado para a história. Não dá para falar que essas medidas são surpreendentes, né? Vindas do governo atual. Vamos lembrar que desde 2023 já foram, antes disso aqui, 28 medidas de aumento ou criação de impostos. Então essa aqui seria a 29ª, ou contando individualmente cada ponto, a gente pode falar que já passou de 30 e poucas, né? Bom, teremos que ver. Até porque isso aqui é uma MP, ela pode ser alterada ainda pro Congresso, então a gente não sabe o que vai ser mantido, o que vai ser alterado, de modo que novamente a gente tem mais um aspecto de incerteza sobre os investimentos aqui no Brasil. Mas como sempre, o recado que isso passa, é claro, o governo ele vai gastar mais e no final, para fechar a conta, ele vai dar um jeito de tributar mais a gente. No final, quem sempre paga a conta somos nós.